Opa, tudo bem? Eu sou o Alex e seja bem-vindo ao 30º episódio da nossa série de Cities Skylines 2, aonde nesse episódio o foco vai ser iniciar um novo projeto na nossa cidade. Este projeto vai incluir uma nova área residencial e a inclusão das universidades e faculdades na sequência, como foi a sugestão no comentário do episódio 23 do Renan Santos, que ele comenta ali sobre a adição das universidades, que é um bom ponto até mesmo para melhorar a parte industrial. E esse vai ser o progresso da nossa cidade daqui em diante. Eu queria te convidar a olhar o episódio 29, meio que ele sai um pouco antes desse. Geralmente ele é um episódio de time-lapse, mas no começo desse episódio 29,5 eu trago dois pontos. O primeiro, eu comento um pouco sobre a questão desses episódios de time-lapse vir a se transformar e virar um episódio numerado na nossa série, e eles vão deixar de existir com o tempo. Então, além desses episódios desenvolvendo a cidade, que é o que eu tento focar, eu vou começar a incluir na nossa série alguns episódios focados na parte de decoração. E o segundo ponto daquele vídeo, as decorações que foram feitas entre o episódio 29 e esse episódio 30, eu mostro elas mais detalhadamente naquele episódio. Como foi uma gravação muito longa, mostrando muitos detalhes que eu fiz, aqui eu quero iniciar esse episódio dando uma visão geral do que foi feito entre o episódio 29 e o episódio 30, mas caso tenha curiosidade de ver algo mais a fundo, mais detalhadamente, eu te convido a assistir aquele episódio. Então, começando esse episódio, dando uma visão geral das decorações que foram feitas entre o último episódio e esse, o foco foi na decoração do Distrito Florestal, do Distrito Agrícola e do Distrito Residencial 10 e 11. Eu foquei em tentar deixar eles o mais completo possível para a gente ter uma conclusão desse local do mapa antes de partir para um novo projeto. O setor industrial e aquele setor de energia onde tem os painéis solares, eu não fiz a decoração dele ou a conclusão dele, porque no desenvolvimento que vai vir a seguir na parte de residências e na parte de universidades e faculdades, elas vão impactar nesse distrito. Tem algumas indústrias especializadas que traz benefício para a cidade, benefício para a indústria, que depende de eu ter aquelas universidades disponíveis no nosso mapa. Então, quando eu colocar aquelas universidades no nosso mapa, aqui no distrito industrial nós vamos retomar para finalizar ele. Dando uma visão geral do que foi feito de decoração do último episódio para esse, aqui no distrito florestal eu completei um pouco a parte que estava liberado verde, preenchi em volta da previdência social que está naquele canto. Aqui eu fiz uma praça em volta do ponto de ônibus para o pessoal utilizar. Aqui na parte agrícola eu preenchi em volta do terminal onde tem as paradas de ônibus aqui com bastante área verde, algumas decorações. Vindo aqui na parte do trem de carga eu reposicionei a escola, reposicionei o bombeiro, a previdência social e completei essa área também com as decorações aqui, focando muito na parte verde do mapa. Em volta da clínica médica que nós adicionamos do distrito agrícola, eu também fiz a decoração dela, preenchi com alguns detalhes, coloquei algumas casas a mais nessa parte aqui, com estacionamentos aqui para o pessoal utilizar, então essa área ficou mais completa. Aqui na interseção de entrada do distrito 10, eu tirei toda aquela parte verde que não tinha nada e preenchi com árvores menores, não criar uma vegetação tão carregada, com árvores mais baixas, com bastante decorações aqui em volta. Também fiz uma decoração um pouco mais detalhada na interseção, completei a parede de pedras aqui nessa interseção também. Vindo para a parte do distrito 10, eu decorei em volta do terminal de ônibus aqui, fiz alguma praça, trabalhei bastante na passagem dos pedestres, decorei essa região que tem o crematório e tem também o nosso cemitério, alguma passagem também, como se fosse mais um parque natural no meio da cidade. Aqui na nossa previdência social, eu também fiz a decoração, adicionei um lago aqui para o pessoal tá andando em volta, tá aproveitando essa parte aqui. O bombeiro que foi colocado no último episódio está nesse canto, a agência de correios está nesse canto, tem alguns parques e edifícios característicos que foi adicionado também nessa região aqui. Aqui na parte do trem de
passageiros, eu fiz a decoração, o início dela aqui nessa entrada onde as pessoas estão passando, então adicionei os parques, fiz uma vegetação aqui, tem um caminho para eles andarem, bem movimentada essa área aqui, tá bem interessante, tem um lazer para o pessoal fazer aqui, e a gente continuando também fiz a decoração em volta dos prédios, trabalhando bastante na parte dos parques, decorando os cantos, aqui fiz uma praça um pouco mais personalizada. Chegando aqui no terminal de trem, eu também preenchi um pouco mais com detalhes, trabalhei um pouco aqui na saída do trem nessa região, tentei fazer alguma coisa como se fosse mais com concreto do que com grama e área verde. Achei que ficou um pouco interessante, mas me dá a impressão que está faltando algum detalhe que eu vou ir aprendendo no decorrer da série para melhorar a decoração desse canto aqui também. Aqui nas escolas também fiz uma decoração, tentei preencher essa quadra como se fosse tudo uma coisa só, então tem as decorações aqui do parte de fora, passagem aqui para as pessoas, uma praça ali no canto, ficou uma área bem interessante ao meu ponto de vista aqui nessas escolas. Em volta desses prédios também trouxe uma decoração, também trabalhando em parques, sempre onde dá para colocar estacionamentos. É interessante pela questão de você não carregar tanto as ruas com carros. Aqui nesse canto eu coloquei mais um terminal de táxi aqui também para aumentar o número de táxis fazendo o serviço de Uber na nossa cidade. Trouxe a unidade de transformação que estava perdida aqui no canto, eu trouxe para essa quadra aqui com uma pracinha para o pessoal estar aproveitando. E essa região aqui que estava faltando decoração, eu trabalhei também nela aqui, fiz uma decoração nos cantos com parque, estacionamentos, fiz aqui um caminho para o pessoal estar andando e fazendo seu exercício em volta do lago para as pessoas que moram nessa região. É como se aqui fosse um condomínio de residências, algo assim é o que eu imaginei aqui nessa parte. Aqui nesse canto eu trabalhei nessa esquina onde a gente tem também o corpo de bombeiros e aqui atrás a agência de correios, preenchendo com um pouco de verde aqui nesse canto, e aonde tinha os pátios de bondes eu também trabalhei um pouco mais, fiz um muro de contenção ali, trabalhei aqui na beira do mar e tá ficando dessa forma aqui o detalhamento nessa região. E aí vindo aqui para a parte do beira-mar, que é onde eu trabalhei um pouco mais, onde passava a nossa linha de bonde, eu tentei trazer uma decoração algo um pouco mais tropical nessa área aqui. Eu não queria fazer praia, como eu comentei algumas vezes, então trouxe como se fosse uma área verde que a prefeitura construiu aqui, algo um pouco mais artificial, então eu tentei trazer mais esse ar tropical para o pessoal tá andando de bonde nessa região. Achei que ficou bem legal aqui na parte do mar, eu usei aqueles caminhos de cais aqui para o pessoal andar, fazer sua caminhada. Ainda quero fazer um pouco mais de decoração, colocar talvez uns bancos aqui para o pessoal ter a vista para o mar, e fiz toda essa decoração em volta do trilho de bonde, chega até nessa parte de trás aqui. E aí ficou dessa forma aqui a decoração desse beira-mar, que é o que eu tinha imaginado. Eu achei que ficou interessante, ficou legal. Alguns detalhes para acertar ainda, tem alguns cantos que a gente pode estar melhorando. Em todas as paradas do bonde aqui, por mais que o pessoal acabe não usando, mas eu coloquei alguns bancos para eles descansarem e tudo mais, com lixo para manter o local limpo. Então tem uns detalhes assim que a gente pode estar agregando que gera um grande valor na sua cidade. E essa foi uma visão mais geral das decorações que eu fiz do último episódio para esse. E como eu comentei, caso eu queira ver mais detalhado, mais a fundo essas decorações, eu te convido para assistir o episódio 29,5, que ali eu explico um pouco mais a fundo cada ponto desse. Agora, partindo para o progresso da nossa cidade, o desenvolvimento que eu quero trazer nesse episódio 30, eu comentei no final do episódio 29 que o planejamento seria fazer uma área residencial nesse canto aqui para trazer a população para essa área e reformar essa parte aqui, né? Ela não tá muito dentro do que a gente espera da nossa cidade. Uma dica que eu posso passar aqui, se eu tivesse feito na época, poderia ser que eu não acabasse destruindo tanta coisa, talvez só alterando um pouco das casas ou algo assim, é fazer uma avenida maior para ter um transporte público nessa avenida. Esse é um modelo que eu gosto de trazer para as minhas cidades, principalmente com um bonde na avenida, que ele funciona bem ao meu ponto de vista. Então eu tive analisando aqui e eu acho que a melhor forma seria realmente refazer tudo isso daqui, tá? Tirar toda essa cidade daqui e fazer numa nova configuração, no novo layout e tudo mais. E o que
que eu estou considerando aqui? A minha ideia a princípio era construir uma área residencial para ter a população aqui. Essa população ia crescer, aí eu ia tirar as pessoas dessa área aqui e depois refazer essa parte para não ter uma queda de pessoas no nosso mapa, as indústrias não ficarem afetadas e tudo mais. Só que eu tô me preocupando um pouco mais pela questão que vai ficar um conteúdo muito repetitivo de construir cidades. Eu quero trazer algumas coisas diferentes, como eu comentei, a parte da universidade é o nosso próximo desenvolvimento grande depois dessa residência. Então, o que eu vou fazer aqui? Enquanto eu fazia todas essas decorações aqui, levou um tempo considerável para fazer elas, nós estamos agora com quase 200 milhões de caixa. O nosso faturamento está muito bom, chegou a 192 mil, tá excelente esse faturamento. Aqui na parte das taxas eu não alterei nada para esse valor chegar, é somente as indústrias que estão gerando muito lucro para nós, o que é muito bom. E a nossa saúde financeira, ela melhorou bem, ela tá muito boa aqui. Então, eu quero dar um passo um pouco mais arriscado na nossa cidade para fazer o desenvolvimento dessa área residencial tudo de uma vez só. Tanto a reforma deste canto aqui e essa reforma já se comunicar com essa nova área residencial e fazer tudo de uma vez só. Então, a gente vai fazer o planejamento das vias tudo de uma vez só, o planejamento dos serviços públicos tudo de uma vez só. Vamos fazer tudo de uma única vez. E como que eu quero fazer isso? Eu vou pausar o jogo aqui a partir do momento que eu começar a destruir essas partes e eu já vou desenvolver a cidade com o jogo pausado. E quando eu voltar a dar continuidade no jogo, tirar ele do pause, eu quero estar no status que toda essa parte já esteja pronta com as casas no lugar. Então a gente vai colocar casas aqui, como foi feito nessa parte aqui, para ver se as pessoas que a gente tirou dessas casas aqui, elas se mudam para cá com uma certa facilidade e a nossa população ela vai vir a cair e depois se recupere o mais rápido possível. Então eu vou prosseguir desta maneira. E para dar início a estes trabalhos, tem dois pontos aqui que são importantes. O primeiro, existe alguns serviços aqui nessa parte de trás que a gente precisa cuidar deles. Tem uma captação de água aqui por algumas bombas nessa parte de cima e tem um tratamento de esgoto aqui que faz o serviço fluvial da nossa cidade. Porém, como o mapa foi crescendo e se a gente olhar aqui, ele já é todo conectado. Aqui tem uma conexão que vem para todo esse lado, que conecta aqui e vem para todo esse lado. Eu vou fazer a mudança desse serviço aqui, dessas bombas e dessa estação de tratamento, eu vou trazer para esse canto aqui agora. Essa parte aqui de reciclagem de lixo, eu tô pensando em talvez tirar essas duas instalações e deixar somente a usina de incineração que a gente tem aqui, talvez fazer algumas melhorias para aumentar o processamento e tudo mais. A gente tem capacidade para isso financeiramente. E tem alguns outros serviços também que a gente pode estar reaproveitando. Por exemplo, a torre de telecomunicações a gente pode estar reaproveitando. O cemitério a gente pode estar reaproveitando. Tem escolas que a gente pode estar reaproveitando. Parques, tem um parquinho, tem escola. Aqui também tem uma escola do ensino médio. Tem um hospital aqui, uma clínica médica no caso. Aqui também tem outro parque. E tem outros serviços também que eu acho que eu não vou aproveitar. Por exemplo, esses pontos de ônibus pequenos que tem aqui também um ponto de ônibus pequeno, tem um bombeiro aqui também que talvez eu não vá reaproveitar, tem uma agência do Correios pequena que aqui a gente vai precisar colocar uma maior. Então a minha ideia vai ser o que? Os serviços que eu for reutilizar, eu vou colocar eles de lado, vamos colocar eles de lado aqui, por exemplo, e vamos tirar toda a parte das casas e das ruas. Os serviços que eu não for reaproveitar, eu vou simplesmente deletar eles sem problemas. E aí depois a gente constrói as ruas aqui, faz um novo layout e reposiciona eles da melhor forma. Os serviços que dá para já definir a posição, como essa parte de água aqui, a gente já pode colocar numa nova localização sem problema algum. E a minha ideia aqui, tirar tudo isso daqui mesmo, tá? Eu vou limpar toda essa área aqui. Eu quero manter só esta entrada aqui e manter a passagem da rodovia aqui por trás, tá? Essa
essa rodovia que está duplicada, ela vai continuar passando aqui por trás. Este distrito 4, eu vou tentar alterar ele o mínimo possível, essa parte residencial. E aí a ideia vai ser expandir essa parte residencial para esse lado aqui, tá? E aí fazer todo esse lado da rodovia até a beira da montanha aqui como uma área residencial. A única coisa que vai ficar ruim é esses distritos de mineração, que vai ser projeto futuro, alteração da localização dele. E da rodovia para cá, nós vamos tirar tudo. Então, o primeiro ponto é fazer essa destruição das ruas. Aqui eu queria destacar que uma das coisas que levou a decidir tirar tudo isso é que aqui, principalmente como eu já comentei na parte das avenidas, elas precisam ter um transporte público de qualidade. Nessa avenida eu não vou conseguir adicionar ela vai adicionar o transporte público, mas vai retirar via dos carros andarem, então eu não vou seguir com essa ideia dessa avenida. Vamos transformar essa avenida tudo neste padrão de avenida aqui. E um segundo ponto também, que nessas partes tem muita rua de beco. Lá no começo da série, essa rua de beco ela era interessante porque ela tem um custo de manutenção mais baixa e fazia sentido usar, porque nós estávamos buscando manter o faturamento sempre no positivo. Atualmente a gente tem condição financeira de ter todas as ruas com essa rua com estacionamento, com uma calçada melhor, essa rua aqui de mão dupla. Então nós vamos fazer a cidade tudo com ela e com as avenidas maiores também. E a segunda parte vai ser refazer essas ruas. E o que eu estou planejando aqui? Como essa área foi a área inicial do nosso mapa, eu quero tratar ela com um carinho melhor nessa região aqui. Então, bem na entrada dessa interseção que eu quero manter e eu vou manter, a avenida vai dar numa prefeitura. Então aqui vai marcar a prefeitura do nosso mapa. Eu quero trabalhar em frente a essa prefeitura com a conexão dos modais de transporte. Então a gente vai ter a estação de trem chegando aqui, nós vamos ter os terminais de ônibus aqui também, nós vamos ter as linhas de bonde passando aqui também. Então minha ideia é trabalhar aqui, realocar esse distrito 1 para ser este início como uma prefeitura e fazer alguma coisa um pouco mais grandiosa para isso e ficar marcado que aqui foi o início de tudo. Neste lado nós vamos fazer uma parte mais residencial, nós vamos completar essas quadras, vamos trazer comércio, vamos trazer outros tipos de construções aqui. Eu quero fazer construções lembrando um pouco mais o distrito 10 e o distrito 11, mesclando uma parte de prédios ali também, com edifícios de aluguel acessível, de alta densidade também. É o que eu quero fazer neste lado aqui também, fazer algo assim. Então vai ficar o distrito 1 determinando o início da nossa cidade com uma prefeitura aqui. O distrito 2 nós vamos trazer toda uma área residencial. O distrito 3 vai se transformar numa área residencial também maior aqui. Nós vamos continuar essa rodovia para lá e fazer algumas entradas e acessos dessa rodovia para essa cidade. Nós vamos trabalhar nesta questão também. Aqui no distrito 4 nós vamos tirar esses serviços, vamos ampliar a parte residencial aqui. Nesta área eu pretendo alterar ela o menos possível, então eu quero talvez aqui nessa avenida alterar ela, e aí da avenida para cá vai acabar passando por uma reforma para tirar também essas ruas de beco. Essa rodovia aqui não vai existir mais, então a entrada da cidade vai ter uma entrada para a prefeitura com as avenidas conectando em volta, e essa saída vai ser uma saída para outra avenida que vai trazer para esse lado aqui também. Então nós vamos trabalhar nisso neste episódio aqui também. E aí vindo para este canto aqui, eu já também vou dar início ao desenvolvimento das ruas. Nós vamos fazer a continuação da rodovia por aqui, desenvolver as ruas nessa parte. Como eu comentei, aqui nesta região eu imagino que vai estar as universidades, e nesse canto eu imagino que vai estar um aeroporto, tá? É o que eu estou considerando nesse início de projeto do episódio 30. Então essa rodovia nós vamos continuar para conectar com aquela ali e fazer uma interseção aqui também, já deixar preparado para a continuação até as ilhas. Nós temos essa rodovia para continuar aqui também e fazer algumas conexões e conectar com a nova área residencial que vai ter aqui. A única parte que eu não vou trazer área residencial vai ser este canto, tá? Tem um detalhe aqui que eu acredito que você pode estar cuidando no seu mapa também, que como eu coloquei a usina de incineração neste local,
a gente tem uma poluição atmosférica gerada por esta usina vindo aqui, então as residências aqui não é legal. Aqui nós vamos trabalhar com alguma montanha, algo como eu fiz aqui, nós vamos fazer nessa parte aqui também, mas acredito que não vai ser nesse episódio, tá? Então é isso, eu vou iniciar os trabalhos aqui, como uma última vez aqui a gente vai estar dando um adeus para este bairro aqui que foi importante no início da série, mas ele já não se adequa nos padrões que nós temos no restante do nosso mapa, então vamos dar um adeus aqui e agradecer por ele ter nos proporcionado fazer as outras regiões do mapa e ter funcionado bem por todo esse tempo. Então é isso, eu vou iniciar os trabalhos aqui e voltamos em breve. Voltando aqui então com o planejamento da nossa cidade feito, este planejamento passou pela parte de criação das ruas, das avenidas e algumas ligações das ferrovias também, que eu imagino para essa região, e também pela aquisição de mais quadrados do mapa, que aumentou a nossa área aqui de construção. Então todo esse lado aqui foi adquirido para poder desenvolver essa parte. E começando aqui a comentar sobre o desenvolvimento e o planejamento desta região, na parte das rodovias, o que eu fiz aqui? Eu expandi a rodovia que parava nesse ponto, ela está vindo até aqui agora. Então tem a rodovia nesta parte. A rodovia que anteriormente parava aqui duplicada, eu também expandi ela até essa parte aqui. E a rodovia que parava aqui na frente, eu também expandi ela até essa parte e fiz a criação de uma rodovia nesta localização e nesta localização aqui para determinar a área residencial entre elas. Então ficou nesta região aqui, a nova área residencial. E a área residencial anterior, que era esta parte, eu também fechei com rodovias em volta. Então essa rodovia que está aqui atrás agora, ela determina o espaço dessa nova área residencial. E na parte das ferrovias, para a gente fazer a distribuição dos transporte público e transporte de carga,
eu também expandi a ferrovia que parava aqui, eu expandi ela até essa parte aqui também. A ferrovia que passava por aqui, pelo distrito industrial, eu criei aqui 2 ferrovias novas para a gente fazer uma ligação com elas aqui nesta parte. Então as ferrovias agora vão passar por aqui também para fazer a ligação aqui nesse local. E aqui também eu planejo que tenha uma ferrovia de passageiro vindo para este canto aqui a princípio. E nós vamos ter a expansão também da ferrovia desta parte, nós vamos passar por aqui e essa ferrovia vai se comunicar com essa região e com essa cidade aqui também. Eu vou fazer a ligação deste ponto, fazer ligar com este ponto aqui. Porque neste desenvolvimento eu estou imaginando o que em relação ao transporte. Este local eu deixei em aberto para a gente criar um hub de transporte aqui que distribua o transporte nessa região. E eu deixei aqui também o local em aberto porque eu imagino que um trem aqui no mínimo vai ser necessário para ligar com essa ferrovia para trazer as pessoas dessa região passando aqui por trás até a indústria. Por isso que eu adicionei essa ferrovia aqui e a pessoa tem uma ligação aqui nessa parte. E aqui eu estou imaginando também uma parte de trem para transportar pessoas dessa parte aqui do mapa e dessa parte aqui de baixo também lá para a indústria. E vai ter um hub de transporte também nessa região aqui. E aqui nós vamos considerar o trem, vamos considerar o ônibus, porque a nossa interseção ela se manteve. Eu não fiz alteração nela. Então o ônibus que tem um acesso direto nessa parte aqui, onde tinha um terminal de ônibus anteriormente nessa parte, nós vamos ter um terminal grande aqui e vamos ter a estação também de trem de passageiros nessa parte, vamos ter a integração do bonde nessa parte aqui também, e aqui vai virar um hub de transporte nessa região. E aí com isso nós vamos ter um hub aqui para atender este lado aqui do mapa, nós vamos ter um hub aqui para atender este canto do mapa aqui, nessa parte de cima e essa parte, nós vamos ter um hub aqui para atender essa região e nós vamos ter um hub de transporte aqui para atender este lado. Então, eu dividi nessas 4 localizações o transporte público de massa principalmente e focando também na necessidade de transportar essas pessoas lá para a indústria, que eu acho que vai ser algo importante. E vindo aqui também para as modificações que foram feitas, nós destruímos todo aquele distrito anterior que existia aqui, foi com pesar que desfiz dele, mas acredito que para o progresso da nossa cidade aqui isso vai ser importante, nós vamos poder fazer algo mais relacionado com as outras regiões que nós estamos desenvolvendo. E aí aqui a interseção foi o que eu mantive. Aqui está a estação de trem que antes estava nessa parte, eu só trouxe ela para cá para ficar já no local que eu imagino o hub de transporte. O trilho de trem também passei por aqui. E aqui no distrito 4, onde eu consegui manter a maior parte, mas eu tô achando que eu vou acabar mudando algumas coisas, principalmente nessa região aqui. Que aqui eu tracei uma avenida que eu imagino que vai ser importante nesta parte. E aí essa avenida eu estava imaginando se não compensa ligar nesta rotatória grande que tem aqui, né? Daí fica a avenida chegando aqui, passa pela rotatória e continua do outro lado. Só queria desfazer essa parte aqui, isso eu não queria. Então eu tô imaginando nessa parte aqui a gente colocar essa faculdade numa posição melhor próximo da avenida e essa avenida com a linha de bonde aqui vindo para cá e aqui, né? A minha ideia é que essa linha chegue até esse ponto onde vai ter o hub de transporte. Então isso que eu tô imaginando nessa parte aqui. E a única coisa que eu imagino que vai sair também é esse terminal de ônibus pequeno, tá? Quando for fazer essa região aqui, eu vou deletar ele. Por enquanto, se mantém aí. E para comentar um pouco do planejamento, uma vez que a gente define a posição que vai ficar as rodovias para determinar a área que vai ficar residencial, a primeira coisa que eu costumo fazer é a parte das avenidas. Então a gente já tinha uma parte aqui que faz essa ligação. Eu continuei a avenida até aqui, então eu imagino que aqui possa ter uma conexão com a rodovia e eu vou traçando as avenidas primeiramente para cobrir as partes do mapa. Então essa avenida aqui está cobrindo toda essa parte de trás. Aqui eu tenho uma avenida que cobre até o fim aqui. Aqui também eu tenho uma outra avenida que cobre
de fora a fora essa parte. Aqui eu imagino que eu vou fazer alguma coisa com conexão para rodovia e também conectar lá naquela parte de cima, que tem uma diferença de altura aqui para a gente atender. E aí aqui tem a avenida já para ligar de um ponto a outro. E aí aqui eu já fiz também uma avenida para chegar nesse ponto que vai continuar nessa parte, mas aqui eu imagino que vai ser conexão com a rodovia para ser uma entrada para a cidade. Então essa região você vai conseguir chegar por aqui. Daqui você pode ir para frente ou ir para a direita, vai ter as duas opções. Essa parte aqui também vai passar por alguma reforma para fazer a conexão principalmente dessa avenida com esse lado aqui. Isso com certeza vai ser feito. Então essa rotatória aqui vai começar a aparecer uns carros que vão vir daqui, passar pela rotatória e acessar a avenida para lá. Então aqui vai ter mais uma entrada, certeza. Aqui vai ter uma entrada também para essa cidade e aqui seria interessante eu também fazer alguma conexão, ao menos uma conexão dessa rodovia para chegar nessa avenida, seja interessante, tá? Então aqui também talvez vai passar por uma reforma. E aqui talvez eu adicione alguma outra entrada também. Como tem a rodovia passando aqui perto, eu acho que fazer uma entrada, por exemplo, aqui, que o cara acesse essa rotatória não seria um problema. Então talvez aqui eu faça alguma conexão também. E aí para essa região nós vamos ter uma entrada, duas entradas, três entradas, quatro entradas, uma possível quinta entrada, 6 entradas, 7 entradas disponíveis para acessar essa região. E nessa parte de cima, como eu comentei, eu quero talvez fazer uma entrada aqui e fazer uma conexão aqui. E aqui talvez, não sei se vai ser possível, mas tem a possibilidade também. Então a ideia é traçar as avenidas para tentar ter o maior número de conexões de entrada com as rodovias e entre uma avenida e outra, aí faz as ligações das ruas para conseguir colocar as casas futuramente. Aqui nessa parte, como eu comentei, na entrada dessa interseção eu deixei uma área grande em aberto. A parte das ruas aqui ó, é como se o carro entrasse aqui e fizesse uma rotatória grande, né? Ele vem aqui, depois ele pode vir para cá e vir aqui, né? E essa parte vai ser a parte da prefeitura. Tudo isso daqui eu quero fazer uma grande prefeitura aqui. Essa parte eu estou imaginando alguma coisa como banco, trazer alguma construção grande que agregue valor à nossa cidade, que traga benefícios. Vai ser nessa parte aqui. E aqui eu estou pensando se não vai ser necessário ter os pátios de bonde para andar por todas essas avenidas. Então eu deixei esse espaço livre para isso. E aí vindo para cá, eu fiz algumas ligações também, como essa daqui, para comunicar um lado ou outro residencial, para ter o trânsito desta região com essa região ligados sem a necessidade de passar por uma rodovia. Então eu fiz uma ligação aqui. Aqui, como vai ter uma interseção, provavelmente você também vai conseguir ir de um lado ao outro, como também existia aqui na parte industrial e como vai existir aqui desta região para essa região do distrito 4 aqui, e como houve aqui também. Eu fiz essas ligações aqui. E aqui também com avenidas, deixando identificados os pontos que eu quero fazer de ligação com as rodovias. Então vamos ter uma entrada aqui da rodovia para a avenida. Eu imagino uma entrada aqui. Aqui também uma entrada. Nesta parte uma entrada. Aqui uma entrada também. Alguma coisa aqui talvez seja interessante. Aqui nesta parte com esta área de serviços aqui também, com essa avenida, eu já deixei a extensão dela nessa região aqui. Nós temos aqui uma área verde também em aberto, porque existe uma diferença de altura, existe um morro aqui, onde aquela parte é mais alta do que essa, então eu não quis construir nessa descida aqui. Eu deixei em aberto para a gente preencher com área verde nessa região, não ficar uma coisa muito plana só de casas, tentar misturar um pouco com morros e tudo mais. Então por isso que aqui está em aberto. E com isso nós temos a definição dessa nova área residencial que vai ser feita. Se a gente comparar olhando aqui de cima, nós começamos com uma pequena área residencial que existia aqui antes. Fizemos um pouco maior nessa parte, partimos para uma área maior ainda nessa região e agora vai vir
maior área residencial nessa parte. Essa região eu imagino casas como foi feito aqui nessa região, então eu vou colocar todas essas casas naquela parte. Eu não vou fazer o loteamento como eu fiz aqui. O único ponto ruim disso é que os edifícios característicos eles não vão ser desbloqueados. Talvez eu desbloqueie eles com a ajuda de mod, que eu sei que existe um mod para isso, uma opção que habilita todas elas desbloqueadas, para não precisar lotear essa área. E como eu deletei aqui e as pessoas ainda não foram embora, eu quero colocar as casas manualmente para ter vagas e ver se essas pessoas já se mudam direto para essas casas, para a população não cair tudo de uma vez só. Mas vamos acompanhar quando eu voltar a tirar o jogo do pause. Para esse episódio foi isso, esse foi o planejamento inicial dessa nossa nova área. Para o próximo episódio nós vamos fazer essas interseções, o episódio vai ser focado tudo em interseções, então nós temos alguns desafios para fazer aqui. Por exemplo, nessa parte aqui eu quero fazer uma interseção da rodovia e essa avenida, fazer uma entrada aqui nessa diagonal, é algo que eu não me recordo de ter feito nessa cidade. Geralmente a gente busca fazer como se fosse uma perpendicular à outra, e aqui eu quero fazer uma saída a 45 graus, acho que vai ser um resultado legal para a gente fazer e se desafiar. Aqui nesses dois pontos vai ser uma interseção interessante, ali nós vamos ter saída para todos os cantos, e eu estou imaginando que essa rodovia ela também venha para cá, para a gente poder depois fechar essa área com a parte de universidades que vai ficar aqui. Então nós vamos ter uma conexão aqui, vai ter as ferrovias, aqui vai ser bem desafiador fazer, mas nós vamos dar um jeito de resolver esses problemas. Essa rodovia precisa continuar para lá para chegar naquelas regiões, então aqui também vai ser um desafio interessante. E aqui também eu acho que vai ser uma interseção interessante de fazer, comunicar com essa rodovia aqui, agora que tem esse trilho passando nessa parte, a gente precisa fazer as conexões com esse lado da rodovia vindo por baixo e a avenida passando por cima, né? Então tem uma ligação legal da gente ver aqui, e também fazer ligação para aquele lado lá. Aqui também tem uma interseção interessante da gente fazer, porque eu estou imaginando que o acesso a essa ilha seja interessante a gente ter uma avenida vindo por aqui, ligando nessa parte aqui, talvez até mesmo essa interseção aqui ter uma ligação com essa avenida que vai vir daqui, que aqui vai ter uma área residencial, e como as universidades vão ficar nessa região, as pessoas daqui que queiram ir para a universidade, o caminho mais fácil vai ser vir por aqui. E aqui também vai ser necessário ter um trilho de trem passando e deixar preparado para ir para aquela ilha. Então vai ter uma interseção legal de fazer aqui e aqui, né, nessa região. Talvez essa rodovia venha um pouquinho mais para aquele lado, para não ficar uma interseção próximo da outra. Tem um desafio interessante para fazer aqui também. Então, como nós vamos ter muitas interseções para fazer, o próximo episódio ele vai ser dedicado a isso. Vai ser bem trabalhoso, mas vai ser interessante agregar todas essas interseções no nosso mapa. E vamos buscar nos próximos episódios colocar essa região para funcionar. Então é isso. Me diga nos comentários o que você achou desse desenvolvimento. E muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Até uma próxima e valeu!